Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Sempre as pessoas perguntando, né? Porque eu falo assim que a Previdência muda toda hora, doutora. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019 que trouxe muitas alterações nas questões do tempo de trabalho, da carência, das contribuições previdenciárias. E você sabe que tudo no Brasil é interpretação. É tudo como vai funcionar para você, ou vai funcionar para mim, ou vai funcionar para o INSS. Então, assim, cada um quer puxar a corda para o seu lado, e nessa interpretação da norma gerou muito conflito, até mesmo porque a reforma trouxe previsões de mudanças drásticas dos períodos de contribuição. E aí tudo isso precisa ser saneado através de decisões judiciais para equilibrar essa corda sendo puxada para cada lado, né? E essa decisão favorável é a nós ou é a eles? Então, recentemente, agora dia 16 de outubro, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência julgou o tema 349 a respeito da contribuição previdenciária mensal mínima. Esse tema diz respeito àquilo que você paga para o INSS para ter benefícios, aquilo que você contribui mensalmente para computar como tempo de serviço ou não. Então, essa decisão está falando sobre essa questão de você contribuir para o INSS para fins de buscar um benefício futuro. E a reforma da Previdência mudou isso também, porque colocou-se na previsão do artigo 195, parágrafo 4º, lá, porque a reforma da Previdência mudou a Constituição. Mudou esse artigo da Constituição para falar sobre a questão da contribuição mínima, que não pode ser menos que o salário mínimo. Mas, Solange, essa questão tem várias vertentes de olhares. Vamos considerar, se você não trabalhou o mês inteiro para uma empresa... Eu não tenho como pagar. Você tem o salário mínimo inteiro? Não. Digamos que você foi contratado por um salário mínimo. Se você não trabalha o mês inteiro, você tem direito ao salário inteiro? Não. Mas aí a empresa é obrigada somente a recolher o percentual incidente daquela remuneração. Mas se não pode ser menos do salário mínimo? Então, aí que gerou toda essa confusão. Porque para o INSS, o que ele fez nessa reforma? Se você não paga o mínimo, esse tempo que, mesmo que você trabalhou 15 dias, eu não vou considerar para nada. Mas a pessoa não trabalhou? Não foi um tempo que ela despendeu do trabalho? Sim. Como é que o INSS pode descartar se o INSS recolheu, mesmo que proporcional àquela remuneração, algum valor? Tá justo? Não. Ele põe dinheiro no cofre e na hora que a pessoa precisa fala assim, não serve para nada. Não é? Então, a jurisprudência vem para equalizar tudo isso, porque eu quero que vale para tudo e o INSS quer que vale para nada. Então, foi formada a tese pela TNU nesse processo, o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, a míngua dessa previsão legal que veio da reforma da Previdência não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após a reforma da Previdência, porque antes da reforma não se tinha essa discussão. Se você trabalhasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias, 20 ou 29, mesmo que não desse salário mínimo, era computado isso como tempo de serviço. Pensa a agonia desse trabalhador que trabalhou só 15 dias e trabalhou 11 meses e 15 dias. Para ele ter a qualidade de segurado, ele precisa ter contribuições mínimas de 12. Aí o INSS só considerava como 11
E esses 15 dias falava assim, não valeu para nada, você não está na qualidade de segurado, você não pode pedir o auxílio por incapacidade, você não pode pedir salário, maternidade, você não pode pedir nada, porque Cada 15 dias. por cada 15 dias. Mas e esses 15 dias que ele recolheu, não vale para nada? A TNU falou que vale sim, como não vale? É justo, não é? Por quê? A Turma Nacional considerou que esse tempo, mesmo que recolha sobre o mínimo, deve ser considerado aquela competência daquele mês recolhido, mesmo que seja mínimo, mas aquele mês existiu para o trabalhador, é ou não é? Eu achei bem justa essa decisão, porque pode ser que isso, por ser abaixo do mínimo, atrapalha a questão da renda de uma aposentadoria porque recolheu pouco, mas considerar que aquele mês não existiu, existiu ou não existiu? Existiu. Você não trabalhou? Claro. De repente o INSS faz assim? Teria que computar o que ele trabalhou e recolher. Então, aí o que estava gerando antes de sair essa decisão da TNU, falando que é considerado como segurado obrigatório? O INSS exigia desse trabalhador que não trabalhou o mês inteiro, ele lá pagar a diferença entre a remuneração que ele ganhou e de quanto é o salário mínimo para aqueles dias trabalhados ser considerado. Doutora, A pessoa sem renda tinha que ir lá pagar uma diferença, tirar o dinheiro dos seus alimentos para ir lá dar para o INSS. então agora, né, com essa reforma da Previdência, fazendo a contribuição mensal, que o salário era contado como tempo de aposentadoria? Então, esse mês tem que ser computado para colocar ele na qualidade de segurado. Ele estar previsto na Previdência como um segurado. Esse salário sendo inferior ao mínimo, computando isso no tempo dele, prejudica porque o salário é baixo, vai diminuir a média dos salários dele. Mas aquilo, para colocar ele na qualidade segurado, para ele conseguir os benefícios imprevisíveis de doença, da maternidade, esses benefícios que ocorrem durante a vida do trabalhador por essas circunstâncias, ele vai ter essa garantia dessa proteção social como segurado da Previdência e não vai ser descartado, vai contar como tempo dele, entendeu? O INSS não vai poder falar, não, só tenho 11 meses, não, tem 12 meses aí, INSS, eu tô no sistema. Mas então agora, né, resumindo, dia 16 de outubro mudou isso, então as pessoas que estão aí correndo atrás da sua aposentadoria, que aconteceu isso antes do dia 16, também vai ser computado. Então, ou é só para depois do dia 16? Então, isso é uma pergunta brilhante, Solange, porque nós falamos aqui sobre a questão do salário maternidade, de uma contribuição mínima anterior ao parto, mas choveu de dúvidas, achando que isso já estava valendo no dia seguinte, que o INSS já ia começar a aplicar isso. E, na verdade, isso é uma decisão judicial. Dessa decisão da Turma Nacional de Uniformização, o INSS ainda pode recorrer para o STF, tá? Então, assim, a Turma Nacional está uniformizando a jurisprudência, como os juízes devem aplicar, interpretar a lei para fins de julgar o processo que chega na mesa dele. Não que o INSS, a partir de amanhã, já vai cumprir isso aí. Porque como ainda não acabou o processo, ele pode recorrer para a STF, essa discussão ainda não terminou. O INSS só começa a aplicar isso realmente quando vira lei. Está em discussão ainda. Está em discussão, mas assim, você tem a certeza que está lá do outro lado nos assistindo, 90% vai dar certo. de que você pode entrar com um pedido do auxílio doença, por exemplo, lá no INSS, eles vão falar assim, não, você não tem 12 meses, não posso te dar. Com essa decisão do INSS negando, você pode entrar com um processo judicial que o juiz vai te dar o auxílio doença. Porque o juiz, com base nessa uniformização
dos julgamentos pela turma, ele tem que aplicar o que foi decidido lá em cima. A turma nacional é superior do que um juiz em primeira instância. Então, aquilo que se decide lá em cima tem que ser seguido por todos os tribunais. Então, você não fique na angústia porque o INSS te deu uma carta de indeferimento que tudo está perdido. Não. Você pode entrar tem como recorrer. Você pode entrar com o seu processo que o juiz vai seguir aquilo que a turma nacional decidiu a favor dos segurados. Aquela contribuição que você fizer abaixo do salário mínimo vai computar como tempo e você vai estar na qualidade de segurado para você pedir esse benefício por incapacidade. Vai computar para você pedir um auxílio reclusão, vai computar para você pedir uma pensão por morte. O INSS não pode mais desconsiderar. Administrativamente, ele ainda pode porque ele está aplicando a lei. Sim. Nua e crua do jeito que a interpretação é favorável a ele. Mas você pode entrar com um processo judicial que o juiz vai te favorecer. A dica de hoje eu acho que está mais do que explicada, né? Então, nem tudo está perdido, né, doutora? Tem como mais alguma coisa? Assim, a gente tem que sempre buscar essas decisões, porque as decisões estão interpretando o que foi colocado lá na Constituição, porque foi colocado de uma forma muito prejudicial aos segurados. E as pessoas que são trabalhadoras, eles não são culpados porque eles não trabalharam 30 dias. Eles não são culpados porque receberam remuneração inferior ao salário mínimo, mas daquela remuneração que recebeu, o INSS reteve aquela porcentagem referente àquele mês trabalhado. Então, nada mais justo do que computar. Então, os tribunais, eles vêm arrumando essa legislação posta com a reforma de uma forma que seja coerente com todo esse ordenamento de proteção social do trabalhador. A lei está aí para proteger os cidadãos. A lei foi feita para os cidadãos, não para o INSS. A lei foi feita para o cidadão, não para o INSS. Fica a dica de hoje. Doutora, semana que vem a gente tem mais. E você que tem alguma dúvida, né? Procure o nosso escritório, ou procure um escritório de sua confiança, porque eu acho que é muito importante. Que tem um ditado que diz assim, a lei... O direito não socorre quem dorme. Fica a dica para você. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.